Olá, muito boa noite. Chegamos na quinta-feira, 23 de setembro. Estamos oficialmente na primavera. A partir de agora, você sabe, são os principais assuntos do nosso estado do Rio de Janeiro. Na tela, os destaques. Presa na Baixada, a quadrilha que fazia desmonte de carros. Veículos estavam dentro de antigo galpão do Detro. Milicianos acusados de executar jovens em plena luz do dia em Nova Iguaçu são presos em Arraial do Cabo. Susto em Nova Friburgo, ônibus pega fogo em frente ao maior hospital de emergência da região. E ainda, Ministério Público quer saber por que toneladas de medicamentos perderam a validade em galpão da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Muito bem, abrimos a edição de hoje falando da prisão de uma quadrilha que fazia desmonte de carros. Detalhe, gente, os veículos estavam dentro de um antigo galpão do Detro. É isso mesmo, hein? Que situação. Põe no ar, vamos ver. Os presos foram levados para a delegacia de Mesquita, na Baixada Fluminense. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que furtava e revendia peças de veículos apreendidos deste antigo galpão do Detro, administrado pela empresa Rodando Legal, também em Mesquita. O local foi usado pelo Detro até 2018, quando foi encerrado o contrato com a empresa. Apesar disso, os carros continuaram no depósito, aguardando para irem a leilão. Essa associação criminosa desviava peças de veículos que se encontravam no interior desse depósito, repassando a receptadores e, muitas das vezes, substituíam essas peças que eram subtraídas por outras peças defeituosas. De acordo com as investigações, as peças eram furtadas por funcionários da empresa e jogadas por cima do muro nos fundos do depósito ou retiradas em mochilas para não levantar suspeitas. Depois de saírem daqui, eram vendidas para vários receptadores. Batizada de Desmanche, a operação desta quinta-feira foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio. Até o momento, 3 pessoas foram presas. Um dos alvos já cumpre pena num presídio do Rio. O 5º acusado não foi localizado e já é considerado foragido. Todos vão responder pelos crimes de furto e receptação qualificada. Todos eles eram funcionários que trabalhavam lá no local, tinham porteiros, vigias, seguranças e o próprio funcionário que comercializava essas peças, ele desviava também essas peças para outras pessoas. E aí? Nós, cidadãos, atrasamos impostos dos nossos veículos, acontece de ser rebocado, o que a gente fala? Está sendo roubado o carro. Porque é para quê? Para desmanche de peças? É para isso que é feito o serviço de reboque no estado? Meu Deus do céu, olha, eu não sei, o Rio de Janeiro tem que ser estudado realmente, não é aquela coisa que o brasileiro tem que ser estudado, acho que o Rio de Janeiro tem que ser estudado mais do que o brasileiro em si somente, porque é tudo, de tudo isso aqui, o estado do Rio, acontece de tudo. Quando você pensa que já viu tudo na vida, aí vem aí a questão de desmanche de peças de carros apreendidos por quem deveria dar o exemplo, Detro, né? Participando de esquemas, é o que eu digo, para esse tipo de esquema funcionar, tem que ter participação de agente público, né? Infelizmente. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a DHBF, prenderam em Arraial do Cabo 3 milicianos que estavam foragidos. 2 deles são apontados como os responsáveis pela execução de 2 jovens em Nova Iguaçu. Os presos são o Igor Pereira Correia de Souza, o Igor Russo, de 32 anos, e o Rafael Lennon Ramos, de 31. Para a polícia, eles são os 2 homens que aparecem no vídeo que viralizou nas redes sociais no momento em que 2 rapazes são executados em plena luz do dia no bairro Cerâmica, lá em Nova Iguaçu. Esse caso, gente, aconteceu no dia 2 de junho, daqui a pouco você vai ver as imagens. O Igor Russo, ele efetuou os disparos, segundo a polícia ali, contra as vítimas que estavam deitadas no chão. Veja aí o momento dessa cena. Sobe o som, pare um pouquinho o TP, sobe o som para a gente ver o desespero da pessoa que está filmando. Olha aí. A moça fica desesperada. E aí, daqui a pouco, ele vai fazer os disparos. Esse ali é o Russo. E enquanto o Russo vai fazer os disparos contra os rapazes, o Lennon era o condutor do carro, o proprietário do veículo que estava dando a cobertura nessa ação. A polícia acredita que as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Cotó. Elas vinham caminhando quando foram abordadas pelos milicianos, sendo obrigadas a deitarem no chão.
Os dois respondem por constituição de milícia privada e duplo homicídio. Olha o momento do tiro, gente. Cena muito forte, ó. Desespero. Essa moça teve que mudar de residência, inclusive, depois dessa gravação. E a prisão realizada hoje é uma prisão temporária. Vale ressaltar que Igor Russo havia sido preso pela DHBF em maio do ano passado, mas já estava em liberdade quando executou os rapazes. Um terceiro preso não tem envolvimento aí na execução, que vocês viram ali, mas também faz parte da milícia. Segundo as investigações, trata-se de Flávio Ribeiro Gomes, de 36 anos, que estava foragido desde maio do ano passado. A polícia também acredita que os criminosos buscaram refúgio na região dos Lagos, Arraial, para se aliarem a outros criminosos envolvidos em homicídios e também na milícia, que já está aí expandindo para o interior do estado, como a gente vem noticiando. Ei, que situação. Vamos para essa informação aqui, olha, em Barra do Piraí, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, além da guarda municipal, resultou na prisão de suspeitos de cometerem homicídios lá na cidade. Dos 6 mandados de prisão, pelo menos 3 foram cumpridos até o fechamento dessa edição. Além de homicídios, os detidos também são acusados de fazerem parte do tráfico de drogas. Os detidos foram levados para 88 delegacia, como você vê ali, está aí o trabalho da polícia em ação conjunta, né? Ali contou com a polícia militar, a polícia civil, teve a guarda civil também, municipal, uma força-tarefa montada para colocar esses bandidos na cadeia. Vamos parar onde? Em qual cidade? Vamos para o intervalo rapidinho. Paramos aonde? Macaé, no norte fluminense. É isso? É para lá que nós vamos? Olha aí, lindas imagens, gente, da Praia dos Cavaleiros. E Macaé, gente, que essa semana começou aí com as aulas do Projeto Voluntário de Defesa Civil, onde aprende-se informações importantes sobre o que fazer em situações adversas. Procure lá a Defesa Civil de Macaé e veja como participar. Já já seguimos. Muito bem, voltamos do intervalo, vai participando que no final do jornal tem aqueles abraços. Você sabe que a gente sempre agradece aqui a sua audiência, o seu carinho, mandando aquele alô especial. E olha, em Angra dos Reis, uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos resultou na morte de um suspeito de tráfico de drogas. O homem, de 36 anos, de acordo com a PM, era o chefe da facção criminosa que domina o bairro Areal, onde o confronto aconteceu. Ainda de acordo com a PM, os agentes encontraram o suspeito baleado após o final do confronto e o levaram para o Hospital Municipal da Japuíba, mas ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM, perto do suspeito foi encontrado esse material que você está vendo aí, um fuzil com carregador, munições, além de pedras de crack e um radiocomunicador. Angra dos Reis que vive momentos tensos na segurança pública, né? É complicado. Nosso estado do Rio de Janeiro está dominado em todos os cantos. Você tem problemas com regiões onde os traficantes dominam e também agora a milícia já ocupando o seu território. E a polícia identificou os suspeitos de terem sequestrado o helicóptero em Angra dos Reis. Segundo as investigações, eles planejavam resgatar mais de um detento do complexo de Bangu. Quem vai contar para a gente essa história é a Mônica Chagas. Veja. Esses são os homens que sequestraram um helicóptero no último domingo em Angra dos Reis, de acordo com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO. Marco Antônio da Silva, o Pará, e Cauã Eduardo Costa Silva foram flagrados embarcando na aeronave no heliponto da Lagoa, antes das 11 horas da manhã do dia 19. Um deles carrega uma maleta. Nessas outras imagens, eles aparecem em uma lanchonete em outro heliponto no Recreio dos Bandeirantes, aguardando o helicóptero ser abastecido. Depois disso, a dupla foi levada pelo piloto Leandro Mansores de Araújo para um hotel de luxo no Frade, na Costa Verde do Rio. Uma terceira pessoa, que não embarcou, pagou R$14 mil em espécie pelo aluguel da aeronave. Na parte da tarde, os criminosos pediram para retornar para o Rio, mas como Leandro havia passado mal, foi substituído por Adonis Lopes, que também é piloto da Polícia Civil. Nos primeiros minutos da viagem, os homens anunciaram o sequestro e exigiram que Adonis seguisse para o complexo penitenciário de Bangu. Fizeram o piloto Adonis refém pelo período aproximado de 50 minutos e tentaram efetuar aquele resgate de presos no interior do presídio Vicente Piragibe, que abriga criminosos da facção autodenominada Comando Vermelho. A DRACO acredita que o plano era resgatar mais de um preso, já que os suspeitos exigiram um helicóptero no modelo Esquilo, que cabem 5 pessoas, além do piloto. Agora, na segunda fase da investigação, a polícia quer saber quem seriam esses detentos. Entre os suspeitos está Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça,
que já foi investigado por uma tentativa de resgate de um preso no Fórum da Ilha do Governador, em 2005. Nesta quarta-feira, Márcio Gomes de Medeiros, Roque, o Marcinho do Turano, foi transferido do presídio Vicente Piragibe para a unidade de segurança máxima no complexo de Bangu. Nossa inteligência realmente foi avisada de que houve essa movimentação atípica e de que ali estariam reunidos 3 líderes dessa facção Comando Vermelho e que muito provavelmente seriam os alvos desse resgate. Sejam eles Marcinho do Turano, Cabeça do Sabão e Benemário, que foi preso no Paraguai também pela Polícia Civil. A ação dos criminosos foi impedida por Adonis, que tentou pousar a aeronave no batalhão da Polícia Militar da região. Essas imagens mostram um helicóptero descontrolado, momento em que Adonis lutou com os criminosos, segundo o piloto. Após convencer que o sequestro não daria certo, Marco e Cauã pediram para ser deixados em Niterói. Os dois aparecem fugindo no alto do Morro do Castro. O que está de camisa azul social clara, ele já é foragido da justiça, ele foi condenado pelo crime de homicídio e ele é o gerente da favela do Sabão em Niterói. O Cauã aparece de camisa listrada, ele não possui nenhum tipo de antecedente criminal, ele é nascido e criado na comunidade. Na terça-feira à noite, a polícia apreendeu o carro usado para levar a dupla até o heliponto da Lagoa. O veículo pertence a um motorista de aplicativo que recebeu R$ 100 pela corrida de Niterói até a zona sul do Rio. A gente continua fazendo essa investigação para a gente saber, quem financiou. A gente tem a suspeita de que alguém tenha feito os pagamentos desse voo. E 2, para saber os mandantes. Lembrando que, em se tratando de uma organização criminosa, como dessa que a gente está lidando, é quase impossível que eles tenham tentado um resgate desse sem aprovação da cúpula do Comando Vermelho, que hoje se encontra homiziada, tanto no presídio quanto no interior do Complexo da Penha, que são os marginais conhecidos como Doc e Abelha. Pois é, não são elementos isolados, né? Esses caras, eles provavelmente, é o que disse ali, aponta as investigações, a Polícia Civil, provavelmente eles tinham como mandantes aí outros criminosos, né? E aí é o que eu falo, não usa, olha lá, a câmera de segurança ainda pousa para a câmera, né? Ainda dá aquela viradinha assim. Gente, hoje com câmera de segurança se acha, é só traçar a rota, você vai vendo todo o percurso, você chega até as pessoas, não fica. O crime que fica impune hoje é porque não querem investigar, porque, ó, olha lá, registrando a carapuça dos vagabundos ali, né? Numa boa. E olha, a mãe de uma criança de 2 anos foi presa por suspeita de envolvimento na morte do filho em Magé, na Baixada Fluminense. Pois é, você está vendo as imagens. Patrícia Alves foi presa nesta quarta-feira. Ela era procurada por um mandado de prisão preventiva pela prática de tortura qualificada contra o filho de apenas 2 anos, que é portador de paralisia cerebral. Segundo as investigações, a criança deu entrada diversas vezes ao hospital com lesões de natureza grave, até que da última vez já chegou ao hospital aí em coma decorrente de traumatismo craniano. O menino morreu. O companheiro de Patrícia também está preso preventivamente por participação no crime de gente covarde. Uma criança, além de agredir uma criança com paralisia cerebral, que é cadeia nessa gente. Isso aí é comparado a qualquer criminoso da pior espécie, né? Eu vou te falar, muita covardia. Suspeita de superfaturamento na compra de equipamentos e contratação de médicos no Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, hein? A unidade, inaugurada há apenas 5 meses, é a única do estado exclusiva para tratar Covid. Veja aí. O Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, está no centro das atenções do Tribunal de Contas do Estado. Uma auditoria constatou diversos indícios de superfaturamento na compra de equipamentos e contratação de médicos. Este relatório do TCE, que o SBT teve acesso, mostra, por exemplo, a compra de 6 centrais de monitorização, que é um equipamento que permite acompanhar pacientes de até 10 leitos diferentes à distância. Segundo o TCE, um equipamento desse custa em média cerca de R$ 50 mil, mas foi comprado pela Secretaria de Estado de Saúde por R$ 100 mil. Se somarmos as 6 unidades do equipamento compradas para o hospital, o valor do superfaturamento chega a R$ 300 mil. Já o ventilador pulmonar mecânico microprocessado custa em média R$ 60 mil, mas foi comprado por R$ 80 mil. Os relatórios somam um montante de mais de R$ 1 milhão em gastos desnecessários. Neste valor também está inclusa a compra de itens não essenciais, pelo menos para o tratamento de pacientes com a Covid-19, como, por exemplo, pizza, esfirra e refrigerante,
pagos com dinheiro público. Apesar de estar sendo fiscalizada pelo TCE, a organização social Ideias, responsável pelo hospital modular, continua recebendo recursos para gerenciar os gastos da unidade. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que os apontamentos feitos nos relatórios do TCE vão ser respondidos dentro do prazo estabelecido pelo órgão, que é de 120 dias. A Secretaria disse também que questionou a OAS sobre os gastos e que as respostas não foram suficientes. A Ideias pode ser penalizada e ter que restituir os gastos excessivos ao governo. O Hospital Modular de Nova Iguaçu foi inaugurado em abril deste ano pelo governador em exercício Cláudio Castro, após cerca de 1 ano de atraso. A unidade, exclusiva para pacientes com a Covid-19, custou 50 milhões de reais e foi construída sem licitação por causa da pandemia. Na época, o hospital foi aberto com 150 leitos, ou seja, metade da capacidade. O que me impressiona é a cara de pau. E na hora da inauguração, você vê ali, né, aquele bando de sanguessuga, tá todo mundo posando para foto, ei, bonito, se abraça, vamos aglomerar na pandemia, que se dando negócio é fazer entrega, todo mundo posar para foto da entrega do hospital, depois está tudo lá sugando dinheiro público. O Instituto de Desenvolvimento do Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, informou em nota que não foi formalmente intimado sobre nenhum processo do TCE. Sobre os gastos com lanches, o IDEAS disse que se tratou de uma situação pontual para a alimentação dos funcionários. Está aí, está dada a explicação, então. Vamos lá, a gente vai acreditando. E agora tem o quê? Sua participação aqui no SBT Cidade, porque está na hora do nosso Repórter Cidadão. Então roda a vinheta, vamos lá. Muito bem, 249-8855-0777 é o Zap da Notícia, é o nosso canal para você de casa participar, você morador do interior do Rio, participar com a gente, o que precisa mudar na sua região, onde você mora aí, o que precisa melhorar, grava, envia um vídeo para o nosso WhatsApp. A participação de hoje vem de Campos dos Goitacazes, gente, pois é, a dona Celi, que é moradora do Parque Aurora, registrou para a gente a escuridão total da rua Ana Soares Benzi. Veja só o que diz a moradora, põe no ar. Boa noite, Salutiel. Campos dos Goitacazes, pedi ajuda de iluminação pública na Ana Soares Benzi, chamado Parque Aurora. Tem 3 postes sendo iluminação de energia elétrica, onde nós pagamos e vem nas nossas contas a taxa para a gente pagar de iluminação pública. Ó, postes, tá vendo? Final. E o início da rua. Um trecho enorme onde está sem energia elétrica. 3 postes sem energia elétrica. É a pegadinha, né? Você paga caro, mas não leva nada. Paga e não leva nada. É assim a promoção que está acontecendo no interior do estado em relação à iluminação pública, né? Cobrada a taxa, mas não tem. A Secretaria de Serviços Públicos de Campos dos Goitacazes informou, por meio de nota, que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as devidas providências, que é só ir lá, ó, colocar a lâmpadazinha para o morador que já está super taxado, pagando uma conta de luz caríssima, não precisar de deixar a luz da casa dele acesa para iluminar a rua, porque isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. A gente vai para o intervalo agora, é isso, do Repórter Cidadão para o intervalo. Nossa segunda parada onde? Opa, Costa Verde do Estado, vai vendo só. Angra dos Reis. Pois é, gente, que nesta Semana Nacional do Trânsito está realizando uma série de campanhas de conscientização. Só para se ter uma ideia, do início do ano até agora, os bombeiros da cidade atenderam a cerca de 400 ocorrências entre colisões e atropelamentos em Angra, né? Pé no freio, né, minha gente? Vamos com calma, já já seguimos. De volta do intervalo, vamos para outras notícias pelo estado. Vamos gerar? Pode pôr no ar. Um ônibus da Nova FAOL pegou fogo na manhã de hoje em frente ao Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. As chamas começaram quando o coletivo estava parado no ponto de ônibus. As labaredas atingiram uma árvore e também a fiação. O trânsito na Avenida Rui Barbosa chegou a ficar interrompido durante o trabalho dos bombeiros. Cerca de 20 passageiros e mais o motorista estavam no interior do veículo no momento do incêndio, mas todos conseguiram sair a tempo. Ninguém se machucou. A concessionária de ônibus acredita que uma pane elétrica tenha provocado o fogo. A prefeitura da cidade disse que vai notificar a empresa a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
Na Via Dutra, na altura de Itatiaia, o motorista de uma carreta morreu após bater na traseira de outra na noite desta quarta-feira. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima chegou a ficar presa nas ferragens. Já o motorista do outro veículo não se feriu. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar o acúmulo de remédios vencidos em um galpão contratado pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Policiais civis fizeram uma perícia e encontraram toneladas de medicamentos fora da validade ou prestes a vencer. A Prefeitura de Cabo Frio disse que o material foi deixado pela gestão anterior e que nenhum medicamento encontrado no espaço foi adquirido pela gestão atual. Muito bem, tá aí o nosso giro de notícias. Para encerrar, nossos abraços, agradecendo a você, Maria Regina de Valença, onde também tá ligada a Maria Helena, isso aí, Sérgio Barbosa, de Campos dos Goitacazes, tem Arlete lá em Petrópolis e a Roberta Delgado, gente de Volta Redonda, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Roberta, muitos anos de vida. Vem chegando aí o SBT Brasil, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser. Cuidem-se, até lá, tchau.